A paz do Senhor, meus queridos. Estava um pouco sumido, mas aqui estou de volta, né? E desde já quero começar lendo aqui em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 22, que diz: Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece quem é o Filho, senão o Pai, nem quem é o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Né? Jesus falando que Deus entregou tudo a Ele. Por isso Jesus Cristo tem todo o poder nos céus e na terra. É por isso que ninguém pode se achegar a Deus, ninguém pode se achegar ao Pai, senão por meio de Jesus Cristo. E ninguém pode chegar a conhecer a Deus, senão por meio de Jesus Cristo, e vice-versa, né? Ou seja, e aí eu quero iniciar com uma pergunta. O ser humano ele tem como se achegar a Deus? Pelos seus próprios méritos? Pelos seus próprios conhecimentos, pelo seu próprio esforço intelectual? A resposta é não. Tem como o ser humano chegar a conhecer a Deus por si próprio? A resposta também é não. É necessário que Deus ele se revele ao ser humano. E Deus se revelou de duas maneiras ao ser humano. A primeira maneira que Deus se revelou a nós é chamado de revelação geral. Por que geral? Porque ela é comum a todos os seres humanos. Que revelação é essa, Eduardo? É a criação. É tudo aquilo que existe. Desde plantas, animais, seres humanos, o próprio planeta Terra, o próprio universo, as galáxias, os planetas, tudo o que existe. A criação, ela aponta para o seu Criador. A revelação geral é Deus se revelando através das coisas criadas. A revelação especial é a Bíblia Sagrada. Quando Jesus ele fala que ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e aquele a quem o Filho o quiser revelar, ele está querendo dizer que ninguém pode conhecer a Deus, ninguém pode se achegar a Deus se não for por meio de Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por meio de Jesus Cristo. Só existe um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Ou seja, Jesus Cristo ele é o caminho que leva o ser humano a Deus, ele é a própria vida, ele é a própria verdade, é ele quem reconcilia o ser humano com Deus. Jesus Cristo ele é o mediador, né? E é somente por meio de Jesus Cristo, Deus Filho, que nós podemos nos achegar a Deus Pai. E aí, eu quero ler aqui um versículo que se encontra em Romanos capítulo 1, versículo 19 e versículo 20, que diz assim: Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Versículo 20. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Ou seja, tudo aquilo que nós podemos conhecer de Deus através da revelação geral, que é o quê? Porque olhando para a criação, olhando para o planeta, para as leis, para a gravidade, para a complexidade da vida, né? Por meio de tudo aquilo que o ser humano conhece, né? Através de estudo da ciência, enfim. O que é que nós podemos conhecer de Deus? Que o poder dele é infinito, que a sua sabedoria, que o seu conhecimento é infinito, porque somente um Deus infinitamente inteligente e infinitamente poderoso para criar tão bela criação, tão grande eu não digo imensa, mas grande criação e bela. Desde uma folha, deixa eu pegar aqui, desde uma folha até um ser humano, com capacidade de raciocinar, enfim. Nós podemos conhecer de Deus que Ele é atemporal. Deus ele está fora do tempo. Ele não está nem no passado, nem só no presente, nem só no futuro.
mas ele está fora do tempo. A própria existência, o tempo e o espaço foram criados por Deus. Ele é o Criador. Tudo o que existe é por meio de Deus. É por meio de Deus que tudo existe, né? A própria existência só vem por causa de Deus. E através da revelação especial, veja bem, nós até agora vimos rapidamente sobre a revelação geral e rapidamente também sobre a revelação especial, né? A gente viu que a revelação geral é toda a criação de Deus, desde o tempo, desde o espaço, desde tudo aquilo que é criado. Tudo isso Deus se revela a nós através da sua revelação geral. Mas também existe uma outra forma pela qual Deus se revela a nós, que é a revelação especial, que eu falei que é a Bíblia Sagrada, né? A Bíblia Sagrada, quando Jesus fala que eu sou a verdade, quando Jesus diz que Ele é a verdade, é porque em Cristo Jesus habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Através de Jesus Cristo nós podemos conhecer a Deus, não só que Deus ele é poderoso e muito inteligente, mas nós podemos conhecer que Deus ele é justo, bom, benigno, complacente, misericordioso, amoroso, justíssimo, boníssimo, santíssimo. Nós podemos conhecer o plano da redenção, nós podemos entender o propósito da criação, o começo, o meio e o fim, finalizando com Apocalipse. Nós podemos conhecer um pouco mais de Deus. E é interessante que tudo aquilo que nós podemos conhecer de Deus está aí na sua criação e está aqui na palavra de Deus. Nós não podemos saber tudo, até porque não tem como conhecer tudo de um ser, de um Deus que não tem fim, de um Deus que é infinitamente. E Deus ele é infinito, Ele é grande, Ele é poderoso, Ele se revelou a nós. Então, valorize o estudo da revelação geral, valorize o estudo da revelação especial, que é a palavra de Deus. Valorize esse Deus que se revelou a você e a todos nós. Amém? Fique com essa palavra.